novo, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados por toda a nossa equipe. Eu vou inicialmente dar os recadinhos, nós temos 3 recadinhos. O nosso primeiro recadinho é sobre a nossa palestra que acontece via YouTube ou Facebook, nas plataformas. Ela acontece aos domingos, por volta das 19 horas. O nosso tema deste domingo será o encontro entre amigas, o caminho da recuperação. É um bate-papo que vai ser imperdível com a nossa Cidinha, a Thaís Mendes e a Zenaide. São 3 pessoas incríveis, não percam, e vai ser bem bacana. E o nosso segundo recado é para informar sobre a nossa campanha do quadradinho de lã, que é esse quadradinho aqui. Nós estamos aí agradecendo, inclusive, que a campanha tem dado muito certo, tem sido um sucesso. A medida é 20 por 20, e aquelas pessoas que não sabem fazer tricô, crochê, essas coisas todas, podem também estar colaborando, trazendo o novelo de lã para a nossa casa, tá? E o nosso terceiro recado é sobre a nossa noite da pizza, que vai estar acontecendo no dia 4 de outubro, lá na nossa IAM, na rua Francisco Alves, 275. E o horário é das 19 às 22. E, gente, não percam, vai ser muito gostoso, tá? Aí, aquelas pessoas que desejarem, tem as informações, os valores, tudo bonitinho no plantão nosso lá na frente, tá bom? E nós temos também aqui um outro recadinho, que é a festa dos 50 anos do aniversário do Desadef, que vai estar acontecendo no dia 28/9, às 14h30. E vai ser aqui no nosso centro, no Obreiros. E aqueles que desejarem, por favor, também compareçam, que vai ser bem legal. Tá? Desadef. Então vamos nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas, nos ligando com um plano maior, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, os nossos mentores, que nos ajudaram a chegar até aqui, que nos trouxeram, nos dando a confiança necessária, a fé, de que não estamos sós, de que a espiritualidade amiga nos conduz, nos traz aos melhores momentos, que uma vibração muito especial possa estar envolvendo a nossa expositora, a fim de que ela possa trazer tudo que ela preparou com tanto carinho para todos nós. Que tenhamos o nosso coração e a nossa mente abertos, e sejamos muito receptivos ao aprendizado, e que possamos de alguma maneira exemplificar, replicar entre os nossos amigos, nos nossos lares, que essa luz amorosa permaneça com todos nós. E Jesus, na sua infinita bondade e amor, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber com muito carinho a nossa expositora de hoje, que é a Vanessa Custódio, e ela vai estar trazendo o tema Saúde Espiritual na Família, como criar um ambiente familiar mais saudável. Seja bem-vinda, Vanessa. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Muita alegria estar aqui novamente, encontrando tantos corações queridos, vários amigos, né? Queria fazer um pedido para vocês, para essa tarde, esses momentos que a gente vai ficar aqui juntos, que a gente esteja aqui. Eu sei que vocês estão aqui, mas é que a nossa cabeça é danada, né? Ela voa, não é? A gente está aqui ouvindo, daqui a pouco o nosso pensamento foi lá longe. Queria pedir para a gente deixar o nosso pensamento vigilante, que vocês fiquem aqui, tá bom? Vamos ficar aqui juntos esses instantes, né? Então, agradeço muito. Todos sabem que nós somos seres espirituais numa experiência humana, né? Estamos aqui vivendo, aprendendo a ser humano. A gente diz assim, nós somos humanos,
Nós somos espíritos, né? Nessa experiência humana, seres espirituais. E aqui nessa terra, a gente tem muito desafio, né? Muitas questões, muitas tarefas, muitas atividades para a gente encarar. E nessa vida a gente representa vários papéis sociais, né? Então a gente tem papel de pais, de mães, né? E aí temos as nossas responsabilidades, nossa missão como pais e mães. Exercemos também o papel de filhos, né? Somos também filhos. E aí a gente tem nossa responsabilidade junto aos nossos pais, né? Nós temos o papel social de alguns de vocês pode ser que já sejam avós. E aí tem o papel social de ser avô, ser avó, né? E todas as responsabilidades e as delícias que deve ser avó. Tô querendo ser avó. Hã? Não é? Nós somos tios, pode ser que sejamos tios. E a gente cumpre aí nosso papel social com os nossos sobrinhos. Nós temos um papel social com os nossos vizinhos, não é? A gente não encontra nossos vizinhos e a gente exerce esse papel de fraternidade, de apoio, de convivência, né, com os nossos vizinhos. E assim vai. Tem uma lista enorme de alunos, de professores, de profissionais, afinal de contas, né, para quem ainda não se aposentou, está trabalhando, tem esse papel social que a gente representa. E eu tenho certeza que essa lista é enorme, se a gente fosse falar aqui sobre cada uma dessas coisas, né? Somos, junto aos nossos companheiros, né, nossas namoradas, nossos namorados, os maridos, né? E aí, então, nessa soma desses papéis sociais que a gente representa e que a gente vive na nossa vida, queria perguntar para vocês, será que todos esses papéis, eles existem em equilíbrio? Ou será que tem um ou outro papel que tem um espaço maior na vida? Pensem aí. Provavelmente um ou outro é maior, né? Depende também da etapa da vida que a gente está, né? Se a gente, por exemplo, tem filho pequeno, então as nossas responsabilidades como pais e como mães têm um tamanho. Se a gente tem filhos adultos, casados, nosso papel social como pais também é diferente, né? Se somos avós, então, ao longo da vida, esses papéis sociais também vão modificando o tamanho, né? O foco, a importância que a gente dá a eles. Mas, se a gente pensar, né, começar a refletir de que seria muito legal se existisse uma importância de todos esses papéis sociais na nossa vida, nos entendendo como um ser único, né? Um ser integral, e pensar que eu poderia dar mais equilíbrio para esses papéis. Por exemplo, o papel social do trabalho, ele ocupa um espação na vida, não ocupa? O trabalho não ocupa um espação enorme? Se a gente for pensar em horas, ele é enorme. Mas se a gente esquecer um pouquinho as horas e a gente pensar no foco e na importância que a gente dá para cada um desses papéis. Pode ser que em alguns momentos da vida a gente negligencie um papel ou outro. Por exemplo, eu posso negligenciar meu papel de cidadã e de repente não fazer alguma coisa que eu poderia. Ou meu papel social de vizinha, quando eu digo, hoje eu não quero falar com ninguém. Vou subir no elevador, não quero olhar para a cara de ninguém. Vou olhar para o lado e deixa para lá. Acontece isso ou não? Quando a gente não dá importância para as experiências e para os focos, né? O foco que a gente dá para cada um deles. E aí, queria que a gente refletisse sobre o quão, nesses focos que a gente coloca, a exigência que nós mesmos temos conosco de que a gente seja bom em tudo. A gente tem que ser nota 10 em tudo, não é isso? E aí essa exigência imensa faz com que esse equilíbrio que a gente está falando seja praticamente impossível. Vocês concordam?
fica impossível. Porque é impossível ser nota 10 em tudo, né? E aí a gente se sente frustrado, a gente se sente devendo, a gente se sente como se a gente não estivesse fazendo alguma coisa que deveria fazer, né? Quando, se a gente colocar esse olhar e esse foco para o equilíbrio, eu poderia pensar que para cada uma dessas coisas, ao invés de eu ser nota 10 em tudo, será que se eu for 5, eu consigo ter equilíbrio e vivenciar integralmente cada uma dessas coisas? Será que se a gente reduzir um pouco o grau de exigência conosco mesmo, será que não alivia um pouquinho, né, o peso que a gente dá para as coisas? Porque a gente também coloca a questão de que a gente não pode errar, né? Eu não posso errar. Eu tenho que ser melhor. Tenho que ser a melhor mãe, a melhor profissional, a mais bonita, a mais rica, a mais tudo. E aí essa vida a gente não dá conta dela nunca, né? Porque é impossível. E aí se a gente pensa no equilíbrio das coisas, talvez a gente possa agir de um modo diferente, dando foco para o que realmente importa. Quer ver? Pensa uma coisa. Não precisa responder, tá? Mas pensa aí na sua cabeça. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Mas a mais importante mesmo, aquela top do top, assim, o mais de tudo. Qual é o mais importantão de tudo? Sabe essa resposta que veio na sua cabeça? Quanto do seu foco na distribuição você se dedica em tempo e importância para esse top aí da sua cabeça? Porque às vezes a gente fala, isso é o mais importante, mas a gente não cuida do que é mais importante. A gente não dá foco para o que é mais importante. Não dá importância para o que é mais importante. E geralmente, essas coisas muito importantes, o dinheiro não compra. Não é verdade? E aí a gente vê que no longo do caminho a gente se perde do que a gente veio aqui fazer nessa vida. Então, o foco da reflexão é a gente pensar exatamente nessa questão do equilíbrio. Senão a gente fica perdido para o consumismo, perdido para as coisas que a gente quer comprar, para as posições que a gente quer. E é claro que isso tudo tem uma importância na nossa vida, afinal de contas, a gente precisa sobreviver, precisa, né, viver bem, precisa dar conta das nossas responsabilidades na nossa família. Mas é a gente atribuir pesos ao que realmente precisa. E realmente refletir se nós não estamos nos habituando, se não estamos acostumados com coisas que não nos fazem bem. E a gente não está bem, mas a gente está tão acostumado a não estar bem, que a gente não toma providência, que a gente não cuida do que precisa cuidar. Faz sentido isso para vocês? Faz. É uma reflexão que a gente pode fazer. E quando a gente coloca esse fato de não cuidar do que não nos faz bem, pensa se a gente está se colocando como responsáveis pela nossa vida. Porque nessa questão dos papéis que a gente está falando, você é o ator principal da sua vida. Você é a atriz principal da sua vida. Porque se a gente se coloca como coadjuvante da nossa própria vida, aí o outro fica enorme. O chefe, o trabalho, o colega, a mãe, o tio, o problema da tia, a família, entendem? Porque aí a gente dá muito peso, muita importância a outras coisas e não cuidamos de nós mesmos.
Não percebemos o que não está nos fazendo bem. E aí a gente para de dar foco para os nossos sinais de que, para a gente ficar bem espiritualmente, a gente precisa se entender como um ser integral que é formado de um conjunto de coisas. Por exemplo, o nosso corpo, ele nos dá sinais. Ele nos dá sinais. Será que tem uma dor de cabeça persistente aí? E que você não está cuidando dela? Será que você está dormindo o suficiente que precisa dormir? Ou está acordando cansado todos os dias? Será que você está com a lente do óculos igual está do seu grau mesmo? Ou faz um tempão que você não vai e não está enxergando e está acostumado? Será que o cabelo está caindo um montão e a unha quebrando o tempo todo e faltando vitamina? E você não está tomando a vitamina que precisa? Percebe? Quanto a gente quer ser feliz por inteiro, mas a gente não se cuida por inteiro? Para a gente ser feliz e para haver equilíbrio, a gente precisa botar foco no todo. Cuidar dos vários aspectos da vida. E lembrar o seguinte, o fato da gente não estar doente não significa que estamos saudáveis. O que é a saúde? De que saúde nós estamos falando? Será que a gente se alimenta bem? Será que a gente bebe a quantidade de água que a gente deveria beber? São reflexões para a gente fazer das importâncias. Quanto que a gente coloca nós mesmos em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano na nossa vida. E aí, é por causa de outra pessoa. É por causa do outro que a gente não faz isso. É porque não dá, é porque... E a gente fica dando desculpas para a gente mesmo, para não tomar as rédeas da nossa vida, da nossa responsabilidade com a nossa encarnação. Faz sentido? E da nossa mente? Como será que estão os nossos pensamentos? Quer ver uma coisa? Essa semana, pensa nessa semana. Teve algum pensamento que foi repetido na semana? Teve alguma coisa que você pensou todos os dias? Tem um pensamento repetido? O que será que esse pensamento quer dizer? Será que tem algum aspecto que você está negligenciando? Alguma coisa que você não está cuidando? Será que você está viciado em algum pensamento? Estamos viciados em algum pensamento? Será que nós estamos dando esse espaço a esse equilíbrio que a gente está falando? Em relação aos nossos pensamentos, por exemplo, pensar nessa semana, só nessa agora que passou, quanto tempo que você ficou pensando em alguma coisa que você estava lembrando, que já aconteceu e você se lembrou? Quanto tempo dessa semana que passou você ficou se recordando de alguma coisa que passou? Quanto tempo dessa semana que passou você ficou pensando, preocupado ou preocupada com alguma coisa que ainda não aconteceu? Alguma coisa que o futuro, o boleto que vai pagar, o que se vai dar certo isso, a viagem que vai fazer, as férias que vai tirar, o que eu tenho que fazer. Quanto tempo sobrou para você pensar no agora? No que está acontecendo agora? Porque a nossa atuação é só no agora. Eu só posso fazer alguma coisa no agora. O que passou, eu não posso mais fazer nada. O que passou, passou. E o que passou, às vezes foram coisas boas, lembranças boas, e às vezes foram coisas ruins. Mas essas coisas boas e também as coisas ruins que nós vivemos, foram essas coisas que fizeram nós sermos o que somos hoje, não é? Somos o que somos por causa dessas nossas experiências. Então a gente agradece pelas experiências, agradece pelo que a gente aprendeu com ela,
e a gente atua no agora sobre o que a gente quer mudar no futuro. Faz sentido? Porque senão o nosso pensamento fica vagando sem dar importância ao que tem importância. E aí então a gente não põe foco em coisas que a gente precisa colocar. Da nossa dificuldade de parar de pensar um pouquinho. Vocês conseguem parar de pensar um pouquinho? É difícil, né? Para mim é difícil. Não sei se para vocês é. Esvaziar a mente. Parar um pouquinho. Esvaziar a mente, ficar um pouquinho sem pensar em nada. Para a gente limpar os pensamentos. Limpar um pouquinho por dia. Isso é necessário para a gente descansar, para a gente ter equilíbrio espiritual. Há também a necessidade da limpeza mental, da limpeza da nossa mente. E o aspecto emocional? Nós cuidarmos das nossas emoções, pensar nos nossos sentimentos, nossas sensações, nosso estado de ânimo. A mesma pergunta eu vou fazer. Nessa semana, teve alguma emoção, algum sentimento repetido? A semana inteira teve uma emoção que se repetiu? E ela se repete todos os dias na mesma hora? Será que você está viciado em alguma emoção? Será que você está dando foco demais a alguma emoção que não tem relação com o que você pode fazer, com coisas que estejam no seu controle? Nós também nos viciamos nas nossas emoções. E há da gente pensar como a gente consegue fazer uma magiquinha chamada autorregulação. Porque às vezes a gente destempera. Não sei se vocês destemperam. Eu destempero às vezes. Vocês destemperam também? Sim? Todo mundo normal aqui ou tem algum que está... Todo mundo destempera? Sabe quando o sangue sobe? O sangue esquenta e a gente sai do eixo? Acontece isso? Aí a gente precisa aprender essa mágica chamada autorregulação, que é quando a gente mesmo consegue encontrar recursos em nós para autorregular. E aí a gente busca os recursos mentais, físicos. O recurso físico para autorregulação, quem sabe? Respirar. A respiração é um ótimo exercício físico de autorregulação. Às vezes a gente vai tão sôfrego que a gente esquece de respirar, né? Respirar profundamente. Respirem, vai, 1, 2, 3 e... De novo. A gente esquece de respirar. O corpo precisa tanto. É a gasolina da nossa mente, é o oxigênio. Né? É tão necessário. E para a gente fazer esse exercício de autorregulação, a gente fazer um exercício de troca de pensamentos, de foco nos sentimentos. E a parte espiritual, meus queridos, o que é o espiritual? É a conexão, né? A conexão com algo acima de nós, com uma força criadora, que cada um pode dar o nome que quiser. Aqui falamos abertamente, estamos falando dessa força de Deus, né? Dessa força divina. E essa energia, força divina, ela é encontrada na sua obra. E a obra de Deus, ela está na natureza, onde a gente pode, né, fazer essa troca com Deus. E tem um outro lugar muito maravilhoso que ele está, sabe onde? Nós somos centelha divina. Nós somos amor. Pode ser que a gente esteja um pouquinho sujo, né?
A gente vai se sujando às vezes, mas quando a gente consegue se limpar e nos conectar com nossa essência, nós encontramos essa energia que somos. Não é que estamos, é que somos essa essência divina. Então, esse encontro espiritual, essa conexão espiritual é quando a gente consegue nos acessar espiritualmente e fazendo essa conexão com o alto, com Deus, com a sua obra. E nós somos obra de Deus. Nós somos natureza. Nós também somos. Então, nós, uns aos outros, podemos nos apoiar e nos ajudar. Porque nós somos rede de apoio uns dos outros. Olha ao redor. Olha aí para o lado. Olha para as pessoas. Pode olhar mesmo. Todos somos pessoas que viemos nessa casa buscar o mesmo apoio, não é? Nós temos um objetivo em comum e somos rede de apoio uns dos outros. É isso que estamos fazendo aqui, agora. Então, para a limpeza do nosso lar, a limpeza espiritual do nosso lar, nós temos o recurso do Evangelho no Lar. Quando a gente combina com o plano espiritual, para eles visitarem a nossa casa e nos apoiar na limpeza psíquica daquele ambiente, onde vai ser feito a limpeza dos miasmas, das formas pensamento impregnadas na nossa casa, né? A limpeza espiritual do nosso corpo, quando a gente vem aqui e toma uma assistência espiritual, estamos fazendo essa limpeza espiritual. Quando a gente toma uma água fluidificada, a gente conecta nossas células, nossa energia com essas frequências espirituais do bem. Porque tudo é frequência, meus queridos. Tudo é frequência, até a matéria é frequência. Nós somos muito poderosos, porque nós temos em nossa mente o poder do pensamento. E o pensamento, ele é forte, ele é vida. Nós podemos então nos conectar com essa energia e trocar os nossos pensamentos por intermédio da prece. Ai, se a gente pudesse ter um pouquinho mais de fé e entender o que efetivamente acontece com o nosso corpo, ou melhor dizendo, com os nossos corpos, envolvendo também os corpos espirituais, quando fazemos uma prece, quando nos conectamos com essa essência divina, é que a gente tem uma fé pequenininha. Jesus disse assim: quando tiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Não falou isso? Quantos somos aqui agora? Não estamos reunidos em nome dele? De Jesus? Então ele está aqui. Olha que honra! Que honra estarmos aqui na presença de Jesus. Então, quando a gente se conecta com essa força luminosa que somos, nós interagimos, interligamos essa energia que, no final das contas, tudo é vibração. Somos esse ser integral. Para a gente ser feliz, para a gente estar bem espiritualmente, precisamos nos entender como seres integrais, como seres integrados a essa natureza, integrados uns aos outros, e que nós somos corpo, mente, espírito, emoções, pensamentos. Faz sentido isso para vocês? Então essa conexão, ela é pelo poder do nosso pensamento, pela força do nosso pensar. E quantas vezes a gente fica absorvido pelo nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a gente tem um montão de coisa para fazer, não tem? Sábado à tarde? Ah, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Não é verdade? Todos temos. Mas quanto desse tempo
estamos botando foco no que realmente importa? Quanto que estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e da nossa conexão espiritual? Nessa conexão com esses espíritos amigos que nos apoiam tanto, que estão sempre nos encorajando, sabe, conosco ali. E eles disseram, Jesus disse para nós: vós sois deuses. Em outra passagem ele disse para uma pessoa, vocês vão se lembrar, sua fé te curou. Não falou? Ah, mas é porque a fé dela lá era forte, né? E a nossa? Como fortalecer a fé? Com a força do nosso ser, do nosso pensar, do nosso querer, da nossa intenção. Então, meus queridos, hoje, nesta tarde, esse encontro foi um lembrete, porque eu tenho certeza que eu não disse nada que vocês já não sabiam, já não soubessem. Mas, só para a gente se lembrar, para a gente facilitar essa conexão com essa luz que somos, com esse amor que somos, com essa força transformadora que a gente tem. Então, quando a gente pergunta, como será que é possível a gente criar um ambiente familiar saudável? Para ser saudável, nós precisamos estar saudáveis. E para nós estarmos saudáveis, a gente precisa entender que somos esse todo. E cuidar do equilíbrio dessas coisas na nossa vida. E é verdade que determinadas fases da vida, a gente está passando por um ou outro problema ou situação, que a gente está no momento de cuidar de um determinado assunto, não é? E falar, agora é hora disso. Tudo bem. Então eu coloco foco e força e energia para cuidar disso. Mas eu não me esqueço de todas as outras coisas. Porque não é uma questão do tempo que a gente coloca. É uma questão da força e da intenção do nosso querer. Porque a gente pode ter boa vontade, mas essa boa vontade precisa ser transformada em ação. Quando a gente, lá no nosso trabalho, o nosso chefe ou a nossa equipe lá coloca pra gente, olha, você vai fazer isso, você precisa organizar assim, assim, vai fazer um plano, vai fazer um relatório, vai fazer isso, aí a gente faz, não faz? Quando é da nossa vida, aí não dá tempo. E esse empenho desse plano, dessa organização e dessa disciplina para a nossa vida, para o nosso tempo, para o nosso equilíbrio nos papéis sociais e a gente se entendendo como ser integral. Para a gente ter um ambiente saudável no nosso lar, precisamos cuidar do nosso equilíbrio, entendendo que somos parte de um todo. E que essa conexão espiritual, ela não está fora de nós. Essa conexão espiritual somos nós. Então, nesse convite que fizemos agora na nossa prece final, que os amigos vão conduzir, vamos fazer esse exercício de conexão. Aproveita esse momento e se conecta com toda a força do seu coração, com o seu ser espiritual. E na hora que você for tomar assistência, se conecte com toda a força do seu ser para a sua limpeza espiritual, que você já vai ter feito uma parte. E quando você sair daqui, você vai ter coragem para fazer isso nos outros aspectos da sua vida. Fez sentido, meus queridos? Muita paz a todos.
nossa gratidão a Vanessa, muito obrigada, foi muito especial. Você possa estar outras vezes conosco. Nós pedimos à equipe da câmera que possa se encaminhar para a continuidade do nosso trabalho. Então vamos novamente, nos sentando confortavelmente, nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Como bem colocado pela nossa expositora, vamos agora fazer essa conexão com o alto, por intermédio de Jesus, pedindo a Ele que nos conduza até Deus, nosso Pai, e que diante dele, guiados também pelos nossos mentores e amigos, nós possamos, junto a Jesus, vibrar pelo nosso mundo. Vibremos com Jesus pelo nosso planeta, vibremos com Jesus pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, vibremos com Jesus pelos hospitais, pelos nossos irmãos em tratamentos de doenças terminais, vibremos com Jesus pelas equipes médicas, pelas equipes socorristas do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Vibremos com Jesus por todas as casas de oração. Jesus disse que Ele estaria onde estivessem reunidos um ou mais em seu nome. Vibremos com Jesus pelas creches, pelos asilos, pelos nossos idosos abandonados. Vibremos com Jesus pelas nossas crianças, para que elas possam ter uma vida de crianças. Vibremos com Jesus pelos presídios, por esses nossos irmãos que perderam a liberdade, mas que não cabe a nenhum de nós o julgamento. Vibremos com Jesus pelos nossos irmãos em condições de rua. Vibremos com Jesus pelos nossos mentores e amigos, pelos nossos lares, pelos nossos inimigos, e pedimos uma licença para vibrar por nós mesmos. Que essa vibração tão amorosa possa, por intermédio da espiritualidade amiga presente, colocar a vibração necessária, a energia na nossa água, que nós possamos sair daqui fluidificados pela água do Centro Espírita Obreiros do Senhor. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso último recadinho é sobre a nossa palestra na próxima semana, que tem o tema Peripécias de 4 Jovens, e o nosso enfoque é uma história emocionante. E a nossa expositora é a dona Milce Soares Bora. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos. E nós temos mais um recadinho de dígita. Boa tarde. Essa é uma tarefa, esse é um período do Celso que ele é dedicado à infância, né? E eu vim aqui falar para vocês sobre isso. Que tudo aqui, neste momento, gira em torno da infância, né? Essa palestra, ela é pensada também nos cuidados com as crianças, lá em cima todos os tios envolvidos com a infância, com as crianças. O plano espiritual nesse momento está todo voltado para eles. E em outubro nós temos um evento, temos uma data importante, que é o Dia das Crianças. Este ano nós iremos comemorar no dia 19 de outubro. Nós vamos fugir um pouquinho do dia 12 para não bater com outras festas que agem em outros lugares. Então, dia 19. E é um domingo. Então, não vai ser aqui? Não. Nós vamos fazer um evento diferenciado na IAM, das 9 da manhã ao meio-dia. Ele é aberto para todo mundo.
né? Ele é aberto para todas as crianças. Então, eu posso levar o meu sobrinho, posso levar uma criança que nunca veio, criança que não conhece o Digi. Mas quando nós fazemos, nós queremos muito que as nossas crianças, as crianças que estão todo sábado ou toda segunda, estejam lá conosco, tá? Então, a gente pede para vocês darem uma olhadinha lá no calendário de vocês, ver se tem alguma atividade, alguma coisa que vocês marcaram nesse período. Se não tiver, para vocês estarem confirmando presença com a gente, tá? Nós estamos debruçados nisso, já aconteceram 3 ou 4 reuniões sobre, então nós desprendemos muito tempo, muito esforço para elaborar e para efetivar. Então, que as crianças possam estar lá para prestigiar este momento, tá? Não é só para as crianças, é para as famílias, tá? É um evento que vai ter atividade para todo mundo vai se envolver. No grupo, todo mundo aqui está no grupo dos pais, dos amigos da evangelização? Todo mundo está? Tem alguém que não está? Lá tem um link de um formulário para vocês preencherem, confirmando a presença. Para nós conseguirmos preparar material suficiente para todo mundo, para não faltar e para não sobrar, tá bom? Vai ser muito prazeroso, nós estamos nos dedicando muito. Espero vocês dia 19, tá bom? Aí vocês entrem lá, confirmem para a gente se vocês vão ou se vocês não vão, tá bom? Obrigada. Ó, tem um cartaz lá no fundo com o QR Code. Quem quiser já visualizar, é só apontar lá para o QR Code e isso já efetiva lá para a gente, tá bom? Até mais. Obrigado, pessoal. Boa semana.